E é com as notas e apontamentos de curiosidades que nos lança a nossa conversa. Nos agradece o Dr. Cláudio Ramos para disponibilizar para estar conosco na show da manhã e também ajudar a entender a importância desse dia, sobretudo para um país que tem show e importância cultural a nível mundial. Cabo Verde tem sido entidade cultural, mas nosso percurso histórico e nosso percurso em termos geográfico e também patrimonial material tem uma importância mundial, tanto que alguns de que é nosso património é reconhecido mundialmente como património de Unesco. Bom dia, bem-vindo ao Show da Manhã. Bom dia, obrigado pela oportunidade de sair para partilhar com nós alguma informação úteis sobre a ZIA, que é extremamente importante para nós, que tem esse desafio a nível nacional, cuida de aquele que é legado histórico e cultural do povo cabo-verdiano. Permitindo, antes de falar propriamente de dia 18 de abril, que contextualiza um pouco porque que nós não tá fazer parte de Estados-membros que comemora aquela efeméride. Se não sabe, Cabo Verde ratifica a Convenção de Patrimônio Mundial em 1987, que é uma convenção que digamos, assume a nível mundial o compromisso, mas ali no nosso território não tem condições de identifica e trabalha para inventar esse património, para entrar na lista indicativa, que, digamos, é um primeiro passo para que um sítio seja património mundial de cima da cidade velha. Então, a partir dali, de que convenção que nós assumimos nosso compromisso, mas sim, ali na Cabo Verde, nós não estamos a fazer parte também de estados para trabalhar naquele que é legado do património mundial. E esse dia de hoje, e na sequência disso, nós, enquanto Estado que ratifica aquela convenção de 72, não assume esse compromisso, mas não está linha com a Unesco, sempre está alinhado quase nos seus eventos para não celebrar. E dia de hoje é, sobretudo, dedicado a monumentos de sítio, que se não sabe, com o lema que propriamente está falando, que é patrimônio de clima, que, digamos, é para nos contextualizar nosso posicionamento com temas atuais de atualidade. Nós sabemos mudanças climáticas, é um tema, ponto da agenda mais importante. Ponto da agenda, e a nós, enquanto Estados arquipelágicos, quando está sofrendo, não tem uma cidade velha que é patrimônio mundial, que está na parte baixa da cidade, qualquer alteração de nível de água não está acabando. Pode pôr em causa, sim. Então, digamos, é basicamente um desafio que o Unesco está lançando e nós, enquanto Estado parte, não está linha e nos convida também instituições sociais e civis para a linha junto conosco para nos celebrar da melhor forma possível. Aproveitando ainda esse preâmbulo sobre a responsabilidade que é assumida para todo Estado-membro e para tudo que é nação que acaba para assumir compromisso com a Unesco, Cabo Verde foi noticiado há alguns tempos, mas podia estar em causa e manutenção daquele título, mas não podia perder para ele se nunca cumpria com alguns requisitos. Era algo impossível de acontecer ou existe esse risco de forma real de que se nunca cumpre, efetivamente não pode falhar e não pode perder também título que foi atribuído à Cidade Velha, nesse caso, como Patrimônio Mundial de Humanidade? Então, por acaso, nós não ouvimos também com naturalidade, mas ele, para nós, é basicamente uma ideia remota, porque, falando disso, tem que saber que está sustenta a classificação do sítio. E nós é ciente de que esses critérios que foi na classificação de Cidade Velha, então, em nenhum momento, nunca estive em causa, até porque, para um sítio sem causa, é que está sair automaticamente. Tem um pré-aviso que, digamos, se que te permitiu ainda reajuste medidas e volta a primeira fase, vai para uma lista vermelha, onde que o Unesco mesmo está declara, mas existe em perigo, e depois ele mesmo está ajudando o jogo, que ainda que bobo pode. Não se conhece algum caso no mundo que acontece e eliminação acaba com perde na Liverpool, na Inglaterra. Sim, acaba com perde, porque tem um requisito já cumpre e às vezes nem sempre cá está, ele é complicado porque às vezes não tem uma série de condições que nós é obrigado a cumprir, porque um sítio patrimônio mundial, assim como tem vantagem, tem desvantagem. Agora, um sítio patrimônio mundial tem mais vantagem que desvantagem. E às vezes, nem sempre pessoas acabam com perceber que a desvantagem é mesmo mais pouco. Interessa isso que está a fazer também para manter. Então, acaba com sempre... E ainda pegando na questão de abertura e sobre a nossa importância histórica para o mundo, e não tem essa consciência de o quanto e nós é valorizar enquanto património, enquanto país que tem um peso histórico, tem no percurso de mundo, aqui no espia, nas localizações geográficas, a hora que não está fala desde tempo de escravatura, Cabo Verde enquanto interposto comercial, nas localizações no Atlântico, tudo que ela favorece que não nos está intimamente ligado com a história de que é todo o continente. E não tem estar a fazer uso dele na perspectiva turística, na perspectiva de trazer um turismo cultural, religioso ou noutros vertentes que por eventualmente interessa lá fora? Particularmente Cidade Velha, um sítio patrimônio mundial, de que as vantagens de ser, ele está pondo na mapa de que os lugares roteiros. Hoje nós é militar sítios classificados. E automaticamente que esses sítios são atrações automáticas do turismo. Ora,
turismo, você sabe, requer investimento, requer engajamento de todo, não só de uma instituição. E às vezes nem sempre ainda no que está a ter melhor proveito possível, mas tem estado na medida possível. Tem segmentos de turismo, sobretudo de turismo cultural, que procura centros históricos do sítio e tem aumentado o número significativo. Se fosse Covid mesmo, não sabe, no nível alto. Agora que nos pega, a manutenção tem esse custo, tanto a nível de políticas, de medidas, mas também de intervenção social e também financeiro. Mas que nos está nessa matéria, não tem nenhuma ferramenta para nos conseguir manter nosso património, manter nossos sítios e no nível que devia estar dentro de dificuldade que estão? Bom, a nível nacional... Mesmo ferramentas a nível científico ou investigativo, às vezes está falta um gabinete técnico especializado para fazer determinados trabalhos. Sobre aquele contexto ao abrigo de nosso regime jurídico de património cultural, que está um desafio de salvaguarda e proteger um sítio, bens, património mundial, centros históricos, monumentos, mas de todos, que só de Estado ou IPC em particularmente. Tem que ser câmaras, tem que ser escola, tem que ser a própria comunicação social nessa parte que pode promover isso. E nos últimos tempos não pode reparar grande investimento no setor, sobretudo na reabilitação de monumentos históricos, sobretudo de 2019 para ali, um grande investimento na área de património religioso, que está permitindo criar roteiros na volta do monumento religioso. E esse ano já não tem previsto um série de projetos super interessantes, que financiado na ótica de plano operacional do turismo, que está permitindo ter centros históricos, sítio histórico como Cidade Velha, com melhor qualidade do ponto de vista urbanístico, porque sem investimento do ponto de vista urbanístico, sem intervenção na monumentos, é muito difícil para conseguir atrair turistas, porque o turista também procura para uma ilha moda Cabo Verde, que é vocacionado sobretudo para o turismo cultural, centros históricos, o uso social do monumento está a ser sempre uma grande atração. Mas a questão de manutenção, ele é algo constante. E às vezes ali na Cabo Verde, buta hoje as pessoas a ver se que você está fazendo nada, está fazendo, mas se não for, requer um engajamento de tudo parceiros e sobretudo da sociedade civil. E está pensado, no último tempo, a fazer grande investimento, se não for, não tem muitos projetos super interessantes que já têm financiamento garantido, tanto para a Cidade Velha, que é um sítio património mundial, e a nível nacional também para centros históricos. Não sabe onde que esse grande investimento passa eventualmente para inventariação, levantamento e identificação de sítios ou monumentos. Agora, e nesse momento, não sei mais que também para nos falar de cada um nesse momento, sim. Cidade Velha, chanfle aquele carro-chefe, aquele cartão de visita, mas não tem outros monumentos, não tem outras ilhas que podem eventualmente, se também receber mesmo atenção científica de parte do IPC e de gabinete técnico. Então, eu sei que nos falava ali um bocadinho sobre os outros lugares que podem estar com o potencial de ser transformado num ponto de interesse maior da Cidade Velha hoje é, mundialmente ou a nível nacional, mas que pode estar falta mais caminho para fazer. Sim, seguro. Por acaso, não tenho enquadrado na atividade de hoje, que é amanhã, é a apresentação de um atlas, que é sobre lista indicativa, onde que está bem conta naquele livro, por acaso não tem na mochila, onde que está consta cerca de 8 bens que está distribuído na ilha. Tem de Nova Sintra, tem de São Felipe, tem Centro Histórico de Praia, o próprio Cidade Velha, que hoje é patrimônio mundial, tem paisagem de Cova, é sério, 8 bens que, de certa forma, nós, está na lista indicativa, porque se não for aquela convenção que nos ratifica na 87, que é de Convenção de Patrimônio Mundial, está obrigando que nós nos assumimos nosso compromisso ali na Cabo Verde para fazer inventariação, que basicamente é lista indicativa, onde é o primeiro passo para a inscrição do mês. Então, significa que os bens que estão naquele atlas, que, digamos, é uma ferramenta de divulgação, eles já está lá pré-selecionado, ou seja, é um possível candidato a ser inscrito na lista Patrimônio Mundial. Ora, para aquela, já não faz aquele trabalho técnico, científico, a necessidade de cuidar de aqueles monumentos que são naqueles... Preparar minimamente. Preparar, requalificação urbana, fazer trabalhos de sensibilização junto com escolas, comunidade, própria autarquia locais, também câmaras municipais, têm um papel fundamental na questão de preservação, porque o bem de hoje, onde que está esse patrimônio, onde que está os centros históricos, está nos municípios. Então, sem engajamento de câmaras municipais, isto fica quase complicado. Então, mas não sei em crer que com aquele programa de
de operacional do turismo, que também, sobretudo, está dando uma atenção especial para a qualificação de centros urbanos, sobretudo de criação de centros interpretativos, que é sempre um ativo importante no centro histórico, mas não está conseguindo trabalhar um projeto super interessante, um tem de campo de concentração, que é um desses projetos prioritário para não trabalhar a candidatura, apresenta a Unesco. Ou seja, não está, de certa forma, num bom caminho, porque tem nossos centros históricos muito bem preservados do ponto de vista técnico e acaba por ser sempre um ativo do ponto de vista turístico também. Muito bem. Agora, eu queria entender também em relação a questões de sobrados. Nunca pode falar de patrimónios na Cabo você lembra de sobrados, que é uma marca mais visível e que está mais, se calhar, mais bem conservado, porque às vezes está depende diretamente de donos e de famílias. Sim. E nunca pode falar também de sobrados sem falar de Fogo, que esse ano se completa 100 anos de município de São Filipe. E nesse 100 anos, nunca sabe se existe algum tipo de articulação no sentido de preserva ou promove desenvolvimento e preservação de esse património. Não sabe, por exemplo, uma iniciativa de Câmara Municipal foi reabilitar, ou se ser reabilitado, um que é sobrado mais icônico de São Filipe, mas também na praia tem sobrado, em outras ilhas, mora São Vicente, tem sobrado, e outros, Brava e tudo mais. Mas que é articulado essa comunicação com câmaras municipais para garantir uma IPC que consiga salvaguarda o que seriam os interesses técnicos de todo o património ou de monumentos e, ao mesmo tempo, sempre põe em causa o bem-estar e o gosto e, talvez, até opção individual de cada família. Não é interessante. Se por acaso São Filipe, não está sempre num contexto global de São Filipe, que pronto, é um centro histórico, que se me fala, então fazer parte daquele Atlas, não sabe uma proteção. IPC é o representante do Estado, digamos assim. Mas tem autarquias também que próprio nesse estatuto de municípios está dando responsabilidade na preservação desse património nesse município. Tem próprio nos regimes jurídicos também que está da câmaras municipais também esse poder para fazer gestão desse centro histórico. Ora, mas essa articulação com a Câmara tem sido razoável e é um trabalho constante, porque se não sabe a nossa condição de ilha dificulta IPC, digamos, para ter estrutura na tudo ilhas. E aí, a Câmara deve assumir um protagonismo para cada vez mais assumir essa questão de património cultural também, mas é um primeiro a tomar conta e cuida no sentido de proteger e alinhado com o IPC. E não tem sido sempre tenta levar atividades para centros históricos e não está fazer também, junto com câmaras municipais, na questão de emissão de pareceres técnicos também, que não está, essa câmara está submetendo parecer e projetos, não está avalia do ponto de vista técnico se tem enquadra ou não com o centro histórico. Mas, nesse momento, os grandes desafios que não tem a nível dos centros históricos está passa para planos de salvaguarda. Plano de salvaguarda que é fundamental, que está mostrando o modo que está a ser gerido um centro histórico. Porque nós, cada vez mais, cada dia que nós estamos olhando, por exemplo, chega a ponto de demolir um monumento histórico e está ferindo água, porque não está pergunta por que tem que chegar naquele estado ali. Porque a preservação requer, sobretudo, manutenção constante, e manutenção constante requer o uso. Se não dá um uso, diabo está protegê-lo automaticamente. Sim. Deixando ele ao abandono, você corre isso que estas moscas, volta e meia, e acaba com está em perigo, que às vezes você acaba chega naquele ponto que diminui por questão de segurança pública. Mas, se me fala, Helder, ele é um trabalho contínuo, nosso trabalho é um trabalho, digamos, de peregrino. Então, queria aproveitar, faltando realmente pouco tempo, para não aproveitar os últimos instantes, para não entender mal que está aquela questão de localização geográfica de Cabo Verde no Atlântico. Não está alinhado com o deserto de Saara, não tem risco de erosão, alteração climática é realmente um problema, e tanto que ele é um de que é mote para a celebração desse ano, para reflexão em torno dele. Mas que não está preparado, enquanto país que está dentro do meio de caminho de vento de Saara, com poeira, com sol, com o nível de água de mar está sube, qual que é a nossa preparação para esse tipo de risco lá? Bom, é um tema sensível, né? Tempo que está chamando pela capacidade de síntese. Perante fenômenos naturais nunca está realmente preparado, né? Mas o importante perante os fenômenos de clima, sobretudo, é trabalhar na consciencialização da comunidade, de instituições, de escolas, para minimizar o impacto, para minimizar e modo que pode comporta também perante isso, porque às vezes ele passa para isso, sabe modo que pode comporta, porque às vezes perante um fenômeno disso, você podia, se você é minimamente preparado, você sabe modo que tatua, modo que você pode fazer alguma coisa, mas se você sabe, está entra em pânico, às vezes é ser tudo mais error.
Mas creio que Cabo Verde também está alinhado com essa preocupação a nível nacional. Ainda também tem ministérios, digamos, que está mais vocacionado, modo de Direção-Geral do Ambiente, que está cuida disso e, sobretudo, naquele trabalho de conscientização. Mas Cabo Verde, por um lado, enquanto país pequenote, e insular, sem dúvida, mas nós é pequenote, nunca tem um grande impacto a nível ambiental com o nosso comportamento de risco. E já é mais um apelo, se calhar, no sentido de chamar atenção para que as nações mais grandes e, sobretudo, industrializadas. Mas nós que estamos sofrendo mais, pequenos estados que estão sofrendo mais. E nosso impacto é tão reduzido, mas consequência diretamente ali. Não pode olhar secas que tem estado acontecendo até. É o reflexos, naturalmente. É claro que nós, por isso que nós sempre retifica que as convenções que está lançado o desafio a nível internacional, que é para não poder estar alinhado. Ok, não está fama, nunca está contribui de certa forma, mas o pouco já está fazendo diferença. Mudando hábitos comportamentais. Agora, mais 30 segundos para terminar, doutor. E obrigado pela capacidade de síntese mais uma vez. E qual que é a programação que no tempo é de forma também a população, se tiver necessidade ou possibilidade de participar nele na celebração de monumentos e sítios? Esse ano, por acaso, nos lança um desafio super interessante que convida tudo câmaras municipais, não envia tudo câmaras municipais, todos os liceus de Cabo Verde, delegações escolar, toma-se essa própria iniciativa a fazer algumas atividades nessas localidades, comunidades para celebrar... Em torno do tema Lema desse ano? Em torno do Lema desse ano. E para amanhã não tem atividade, hoje está a decorrer na Cidade Velha, uma reflexão que justamente tem quadro com o que você está falando, desafios de mudanças climáticas, esse impacto na Cidade Velha, que não sabe, tem um risco grande lá. E amanhã não está batendo no arquivo histórico a apresentação de aquele atlas, de lista indicativa onde que os 8 bens, não tem uma conferência lá à volta de problemática de classificações dos centros históricos, e onde que no Tabá leva para a reflexão Centro Histórico da Praia e da Cidade Velha, que é Botani Praia, que está na lista indicativa, que eventualmente pode ser um candidato a património mundial, há que debater sobre isso, e Botani Cidade Velha, que, digamos, é a silência de nosso trabalho, que é a elevação de um sítio a património mundial. Então, no tem para aquele debate de manhã, reflete sobre a praia, que está na lista indicativa, e um bem que é património mundial. E paulatinamente, no Sata hoje, câmaras municipais, escolas, sobretudo, tem estado, engaja particularmente nessa matéria de património cultural. Não tem visita que está previsto até final. A população está sensível a isso? É constante, o trabalho de sensibilização é um trabalho constante e, sobretudo, deve começar para a escola, porque, às vezes, adulto é muito mais difícil para moldar a ponto de hoje uma questão de preservação de património, mas primeiro, por questão da identidade, do orgulho nacional, e aquele outro também, tem condições de melhorar a condição de vida. E pode ter, por exemplo, reflexo financeiro, sobretudo a hora que eu conseguir trazer esse espaço, transformando esse espaço de visitação turística. Exatamente. Então, eu agradeço para o tempo que nós falamos aí, sobretudo para a capacidade de sintetizar informações tão delicadas, mas também de grande importância. Obrigado e um feliz dia para tudo quem é técnico, sobretudo para quem tem estado de alguma forma a contribuir para a preservação de identidade nacional. E obrigado, não sou obrigado à comunicação social também, que tem um papel importante nessa matéria também. Muito bem.